A reforma íntima necessita do teu esforço constante para se concretizar. Não queiras, ao raiar do dia, despertar num padrão evolutivo além das possibilidades de que dispões. Empenha-te em conquistar, passo a passo, cada degrau da escalada espiritual que te compete percorrer, sempre munida de muita fé e perseverança. Economiza a força que despendes constantemente em gestos encolerizados, renovando-a na prece, pensando e repensando cada ato, no momento que precede a sua realização. Constrói um mundo seguro ao redor de ti, fruto de teus pensamentos e realizações, para que possas seguir adiante sem deixar pendências que te exijam o doloroso retorno. Pensa que teus atos ficarão indelevelmente gravados no éter e tua alma arrastará consigo as cicatrizes da dor ou a aura de paz que cultivastes pelo caminho. É da lei que sigas, levando contigo o destino que construíste. O semeador é sempre o que promove a colheita, e a colheita é fiel à semente plantada. Embora a vida se renove a cada reencarnação, ela é a sequência exata do que foi vivido anteriormente. Segue sem esquecer que a tua conduta de hoje ditará o teu dia de amanhã. Ângela? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo Espírita. Quem está vendo pela primeira vez hoje, sejam bem-vindas. Esse trabalho da capa, ele tem uma diferença dos demais, porque possibilita a participação de vocês, né? Então, nós temos uma equipe aqui, sempre tem um palestrante, mas vocês podem interagir tirando suas dúvidas. Hoje, especialmente, vai ser o contrário. A Evelyn falou que vai deixar as perguntas, a conversa, no final dos últimos 10 a 15 minutos. Eu ia fazer uma ressalva, né? Nós temos uma convidada especial hoje, a Evelyn, que o Alexandre vai apresentá-la daqui a pouquinho. Então, ela vai fazer a palestra e deixa as perguntas para o final, tá? Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos procurar serenar os nossos pensamentos, pensar em Jesus e agradecer por estarmos aqui nessa tarde para mais um aprendizado na doutrina espírita. Agradecemos aos mentores da casa, aos nossos anjos de guarda, a todos os trabalhadores que estão presentes, aos participantes, e pedimos que toda a vibração positiva, toda a boa energia aqui gerada, possa ser levada aos nossos lares e que possamos fazer o bem a todas as pessoas que vamos encontrar durante essa semana. Que assim seja. Boa tarde a todas e todos. Eu vou ler porque o currículo é extenso. Depois ele corrige se tiver algo faltando. Tá? A nossa convidada especial hoje é a Evelyn Freire. Ela é procuradora do Ministério Público de Contas do Amazonas, escritora, 16 livros publicados, palestrante e comunicadora espírita. E tem cursos online no canal do YouTube Conhecendo o Espiritismo. Sugiro que vocês deem uma olhada lá e a sigam, porque é bastante interessante. Recentemente participou como palestrante no 8º Congresso Espírita de Uberlândia, 9º Congresso Espírita Amazonense, 9º Congresso Espírita de Sergipe e, mais recentemente, seminários em Fortaleza. Isso?
Agora veio apreciar o nosso friozinho de Curitiba, mas que ela já conhece, que ela tem filhos que estudam aqui, então já está parcialmente adaptada, né? Mas principalmente receber nosso calor humano, nossa recepção, nossas boas vibrações e energia, aqui de todos nós, né? E esperamos que esse seja um primeiro encontro de muitos outros que possibilitem a vinda dela aqui para a Capa dos Pobres, além de outras casas co-irmãs. Conheci, já falei para ela, vai vir conhecer futuramente o horário da segunda-feira à noite também, né, para ninguém ficar sem essa oportunidade de conhecê-la e os seus ensinamentos. Então, seja muito bem-vinda à Capa dos Pobres, a Curitiba, e o microfone é seu. Tá bom? Boa tarde, queridos irmãos em Cristo. Que o Mestre Jesus possa nos envolver com sua paz, com seu amor e permanecer conosco nesta tarde. Gostaria de agradecer imensamente a receptividade da Capa dos Pobres, me sentir tão querida, tão amada. É tão bom nós termos a oportunidade de trocarmos energia, de nos abraçarmos, de olharmos nos olhos uns dos outros, e sentirmos verdadeiros irmãos. Muito obrigada a cada um de vocês por aqui estar e pelo carinho. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre as doenças na visão espírita. Quando eu estava refletindo sobre o tema, como trazê-lo, o que conversar, eu confesso a vocês que eu fiz a palestra toda, depois eu mudei tudo. Não estava agradando ao meu coração. E por quê? No primeiro momento, eu havia preparado algo mais técnico, algo que nos trouxesse, claro, a visão da doutrina espírita, mas que nós pudéssemos aprofundar um pouco o entendimento acerca de várias doenças no olhar espírita. E depois alguma coisa me disse, não, nós precisamos hoje, a humanidade hoje, todos nós sabemos que de alguma forma a doença nos toca, seja uma doença orgânica, seja uma doença do coração, seja uma doença mental, emocional, do espírito, enfim, todos nós convivemos com a doença de alguma forma, mas nós precisamos de esperança. Nós precisamos que, de alguma forma, aquela dor que nos chega, que nos toca, ela possa nos trazer esperança de um dia melhor no amanhã. Esperança de que nós não estamos sozinhos, esperança de que Jesus caminha conosco. Então, as nossas reflexões hoje terão mais esse viés. Vamos falar, sim, sobre as doenças, mas o objetivo é que nós possamos sair daqui, não entristecidos, mas com os corações leves, de esperança, de paz e até, quiçá, felizes por de alguma forma a doença chegar em nossas vidas. E vamos começar falando de Jesus, nosso Mestre e nosso Guia. Quando ele convidou Levi, e nós conhecemos como Mateus, quando ele convidou Levi para ser seu apóstolo, um dos seus apóstolos, Levi ficou muito feliz e resolveu dar a Jesus um jantar, uma ceia, em homenagem àquele momento feliz. E nessa ceia, como nós sabemos, Levi era um cobrador de impostos. Nessa ceia onde Jesus estava presente, havia, juntamente com Levi, outros publicanos, cobradores de impostos, outras pessoas consideradas pecadoras pela sociedade judaica daquela época. E os fariseus, ao verem Jesus jantando, comendo e bebendo com os pecadores, perguntou: mas tu comes e bebes com os pecadores?
com os publicanos? E ao ouvir então aquele questionamento, Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Eu vim chamar, não os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, naquele momento, Jesus ali estava mostrando o objetivo maior da sua estada conosco. Ele veio para nos curar. Ele veio para nos transformar. Ele veio para permitir que as nossas dores da alma, as nossas doenças espirituais ou físicas, pudessem, com Ele, o médico das almas, serem curadas, serem restabelecidas. E é por isso que Ele, ao então nos falar sobre as doenças da alma, nós vamos hoje conversar um pouco, claro, sobre a visão espírita da doença, os esclarecimentos, as luzes que a doutrina nos traz, mas nós vamos ter a oportunidade de nos inspirar em algumas histórias reais que nós temos na história da nossa humanidade e que certamente, de alguma forma, nós vamos nos sentir mais ou menos identificadas com essas histórias e inspiradas por elas também. Mas, começando então com os esclarecimentos doutrinários, o que nós podemos perceber em relação à doença? A doença é um aviso. Na verdade, a doença é um aviso de que algo não está bem conosco. A doença, e a doutrina espírita é muito lúcida em nos informar isso, a doença é sempre consequência, não é causa. Primeiramente, quem adoece? O nosso espírito. O nosso espírito adoece, o nosso corpo perispiritual adoece e aquela doença que é do espírito, do corpo perispiritual, é transmitida para o corpo físico através dos plexos nervosos. Então, o corpo, quando o corpo adoece, já é uma consequência de um adoecimento inicial e primeiro do nosso espírito. Por isso, então, a doença corporal é um aviso de quê? Que algo não está bem comigo, com o meu ser, com o meu espírito. Por isso, então, que quando a doença nos chega, nós vamos falar no primeiro momento da doença orgânica, física, mas temos que ampliar doenças psicológicas, doenças espirituais, emocionais. Todos, na verdade, somos enfermos da alma de alguma forma, se não na matéria, no espírito, emocionalmente. Então, quando a doença nos chega, seja ela de qual tipo for, nós precisamos avaliar o que é que não está bem em mim. Por que o meu corpo está nesse momento refletindo essa doença? O que é que o meu espírito está necessitando? Está realmente em débito, faltando? O que falta para alimentar, para permitir que o meu espírito encontre-se saudável e em paz? Esse tipo de reflexão ela é extremamente necessária, porque nós vamos ver que a doença nunca é o fim. Ela é, na verdade, o início para algo maior. A doença é um instrumento divino para que nós possamos perceber que talvez nós não estejamos no caminho mais adequado e que nós precisamos, a partir daquela doença que nos visita, repensar atitudes, refazer caminhos. A doença, com o olhar que a doutrina espírita nos oferta, é o abraço silencioso de Deus a nos convidar para recomeçar. Por isso que a doença não nos visita à toa. Deus é um Deus de amor, não é um Deus punitivo. Deus não quer o nosso mal, quer o nosso renascimento, quer o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Então, Ele permite que a doença nos chegue
para ser esse alerta, para que nós possamos olhar para dentro de nós, dos nossos corações, e avaliarmos o que pode, o que eu preciso melhorar, aprimorar-me para adquirir a saúde integral do corpo, da alma, emocionalmente do espírito. Nós, quando estamos diante de um problema, de uma doença, qualquer que seja ela, naturalmente nós perguntamos: por quê? Por que essa enfermidade chegou até mim? Qual o objetivo? Muitas vezes nós temos hábitos extremamente saudáveis que não justificariam a chegada daquela doença, mas ela vem. Por quê? Doutrina Espírita, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Justiça das Aflições, lá a doutrina espírita nos explica que existem causas pelos quais as dores, as doenças, enfim, as dificuldades de todos os tipos nos chegam. E lá nos coloca que existem causas atuais das aflições e causas também passadas, e causas com a causa no ontem e não no hoje. E nós precisamos examinar isso, porque em muitas situações uma doença nos chega em função das causas atuais. O que seriam causas atuais? Quando nós, em função do nosso livre-arbítrio não bem direcionado, não bem utilizado, a partir da nossa intemperança, a partir dos nossos excessos, nós cometemos, praticamos atos, temos uma vida que de alguma forma compromete a nossa saúde orgânica e nós adoecemos. Mas essa doença, ela não vem de uma causa, de uma justificativa do ontem, de uma vivência equivocada do meu passado. Não, é algo que eu adquiri em função das minhas atitudes no hoje. E vejam que interessante, o Evangelho nos diz que as causas atuais das aflições, ou seja, que nós voluntariamente as escolhemos pelo mau exercício do livre-arbítrio, elas não estavam previstas no planejamento reencarnatório. Elas não eram necessárias para que eu evoluísse aquilo que eu preciso. Elas são, na verdade, dispensáveis. Mas nós, pelas nossas escolhas, acabamos atraindo para nós essas enfermidades. Então, primeira coisa que nós precisamos avaliar quando uma enfermidade nos chega é verificar se as minhas atitudes no hoje, de alguma forma, contribuíram para aquele processo. Será que hoje, minha forma de ser, de agir, de viver, meus hábitos, enfim, o meu emocional, contribuiu para isso? Se nós chegarmos à conclusão que sim, é o convite para repensar, para recomeçar, para mudar. Mas talvez a nossa resposta seja não. Nada eu fiz conscientemente na atual existência que possa justificar a chegada dessa enfermidade em minha vida. Nesse caso, a doutrina espírita também nos elucida que existem causas passadas, anteriores das aflições, causas atuais, causas anteriores. O que são essas causas anteriores? São quando nós, em existências anteriores, cometemos irregularidades perante a lei divina e, em função desses nossos equívocos naturais do processo evolutivo, nós adquirimos então um débito para com a justiça divina e agora aceitamos vir com alguma enfermidade ou receber alguma enfermidade em nossas vidas como uma oportunidade de resgate e também de reparação. Então, quando nós estamos estudando sobre as causas anteriores das aflições, nós percebemos que elas podem ser o que nós chamamos, que a doutrina chama, de expiações e provas.
Qual a diferença entre elas? A expiação é aquela que tem uma relação direta com um erro nosso do passado. Então, hoje eu enfrento uma situação desafiadora, uma doença, por exemplo, exatamente como uma oportunidade de resgate em função de um erro cometido no ontem. Tem uma relação direta com esse equívoco do passado. Já a prova, não necessariamente. A prova é algo que é um desafio, uma escolha voluntária do espírito para que ele possa acelerar o seu processo evolutivo. Mas não há uma relação direta com algum equívoco meu do ontem. Claro que só é provado quem ainda tem imperfeição, porque quem já adquiriu a pureza não precisa mais ser provado. Mas no caso da prova, nós escolhemos uma prova, mas não há essa relação direta com algum erro. Ainda tenho imperfeições no meu espírito para depurar-me. E eu escolho então uma prova. Evelyn, essa prova, essa expiação, isso depende, por exemplo, uma doença como o câncer. Ela é necessariamente uma expiação ou ela pode ser uma prova? Ela pode ser uma expiação ou ela pode ser uma prova. Não é a prova ou a expiação, elas não se caracterizam pela gravidade do problema. Um câncer, por exemplo, não. Um problema pequeno, para mim, pode ser uma expiação. Considerando que, como é que nós vamos avaliar, então, o que para mim é uma prova? Será que eu escolhi ou será que eu estou resgatando um erro? E o Evangelho segundo o Espiritismo também nos dá essa resposta. Ele nos diz o seguinte: para nós sabermos se uma doença ou qualquer aflição que nos chega é uma prova ou uma expiação, analisemos como nós nos portamos a ela. Normalmente, quando é uma expiação, o espírito, ao passar por aquela dificuldade, se sente irresignado, se sente vitimado, se sente desconfortável, não consegue passar por aquela prova de uma forma resignada, de uma forma serena, de uma forma equilibrada. Normalmente, a expiação, ela desarmoniza o espírito. E isso é um indicativo, então, de que aquela prova não foi por mim escolhida, mas era uma necessidade do meu espírito em função de um equívoco cometido no ontem. Já quando eu passo pelos problemas, mas passo com resignação, sem vitimismo, sem blasfemar, sem me achar, por exemplo, esquecido da justiça divina, sem me revoltar, isso é um indicativo de que aquela situação é para mim uma prova, que eu escolhi para acelerar a minha evolução. Então, o câncer para uma pessoa pode ser prova, como para outra pode ser uma expiação. Independe da magnitude do problema, mas a forma, a maneira como nós lidamos com ela. Então, o que eu quero dizer com isso é que nem sempre, mesmo que haja uma relação com imperfeições do meu espírito e uma necessidade de eu passar por aquela enfermidade, ela, sendo prova ou sendo expiação, pode ser uma coisa ou outra, mas uma coisa ela é, em qualquer situação, oportunidade de evolução e de aprendizado. A doença, a enfermidade é sempre esse convite, esse chamado ao repensar, ao refletir. E nós precisamos também lembrar que, por que nós ainda passamos por isso? Porque nós estamos ainda num planeta de expiações e de provas. A Terra ainda é um hospital espiritualmente falando, onde espíritos enfermos da alma, onde espíritos realmente devedores para com a lei, para cá vêm exatamente para terem a oportunidade de expiarem as suas faltas, mas também de resgatarem, de repararem, de aprenderem, de crescerem e de evoluírem. Então, a natureza do orbe é ainda
de um hospital onde espíritos nessa condição vêm para realmente crescer. Então, naturalmente, nós aqui nós estamos no meio de uma sociedade enferma. Não apenas nós somos doentes, mas a nossa sociedade o é. Se a nossa sociedade não for doente do corpo, ela é do espírito. Uma sociedade ainda egoísta, uma sociedade ainda vaidosa, uma sociedade ainda materialista, uma sociedade ainda que vive, busca aplauso, poder, dinheiro. Nós ainda somos uma sociedade doente. Então, nós percebemos que a doença ela está ao nosso lado, está junto a cada um de nós. Talvez eu não tenha uma doença orgânica ainda, mas certamente uma doença moral eu tenho. Vaidade, orgulho, egoísmo, mágoa, rancor. Nós somos todos enfermos da alma. Então é natural que nós estejamos na Terra, que é esse orbe ainda que tem esse caráter de hospital. E, portanto, já que nós estamos falando em doenças, nós precisamos pensar na cura. E aí, então, o que a doutrina espírita nos diz? Se a doença ela é consequência, ela não é causa, e eu quero alcançar a cura, eu preciso curar a consequência, o efeito ou a causa? A causa. Eu preciso, então, avaliar-me, refletir, no processo de autoavaliação, para perceber onde está a minha doença. Qual a minha doença espiritual, para que eu possa trabalhar essa causa e, consequentemente, alcançar a saúde do espírito, porque a saúde corporal é uma consequência. Curando o espírito, nós vamos curar o corpo. Talvez você pergunte, mas tem pessoas que são boas espiritualmente e ainda assim passam por dificuldades orgânicas. Elas podem ter escolhido como uma missão. Quando nós estamos estudando o céu e o inferno, na segunda parte da obra, quando nos traz ali os depoimentos de vários espíritos, nós temos a oportunidade de perceber exemplos maravilhosos de espíritos que vieram com enfermidades físicas para ensinar o bem sofrer, para ensinar à humanidade como sofrer com resignação, com confiança, com fé. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo o item, o bem e o mal sofrer. Quando nós deixamos que o desânimo tome conta de nós estamos sofrendo de forma equivocada. Quando nós deixamos que a desesperança tome conta dos nossos corações, quando nós deixamos que a limitação orgânica, ou mental, ou emocional, me desestruture, tire a minha alegria de viver, eu estou sofrendo de forma equivocada. Não estou conseguindo aplicar o bem sofrer, porque sofrer, todos nós sofremos, mas o bem sofrer, apenas alguns o fazem. E eu vou trazer agora 2 exemplos reais que me tocam profundamente e eu gostaria de compartilhar com vocês para nós percebermos como a doença, ela só é uma limitação se nós assim permitirmos. Com esses exemplos, nós vamos perceber que, na verdade, para aquele que verdadeiramente ama, a doença nunca significa uma limitação. E o primeiro caso que eu trago para vocês é um caso que eu conheci recentemente de uma mulher, uma madre chamada Madre Cabrini. Esse filme, o filme biográfico dela, está na Netflix, eu tive a oportunidade de ver e confesso que fiquei encantada, profundamente impactada com a história dessa grande mulher. Ela, italiana, ela desde pequena, em função de um acidente que ela teve a sua saúde pulmonar comprometida. Então, desde pequena, ela tinha uma saúde muito frágil. Tanto é que os médicos disseram que ela viveria poucos anos
em função, ela teve uma tuberculose, se recuperou, mas se manteve sempre com a saúde muito frágil. E que, portanto, exatamente em função da doença dela, ela foi rejeitada por 3 vezes. Ela queria se tornar freira, mas em função da sua saúde muito frágil, ela recebeu 3 negativas, mas ela perseverou e ela conseguiu se tornar a madre, a freira que ela desejava. E aí, num determinado momento, ela foi questionada porque ela era uma pessoa extremamente batalhadora. Sabe aquelas mulheres guerreiras que não aceitavam não? Ela trabalhava para Jesus, ela trabalhava para os pobres, ela trabalhava para construir realmente um ambiente de amor, principalmente para crianças e para os doentes. Ela, sendo italiana, foi, por orientação do Papa, ela foi para Nova York em 1880, e ela lá junto, dando todo o apoio para os imigrantes italianos que viviam numa condição de pobreza enorme. As crianças viviam, como ela coloca no livro, os ratos viviam melhores que aquelas crianças, e ela se agigantou. Uma mulher incrível. E ela, só para vocês, enfim, nós ficaremos aqui sempre conversando sobre a Madre Cabrini, mas ela criou dezenas de orfanatos, hospitais, escolas em vários continentes do nosso planeta. Uma mulher que era desrespeitada por ser mulher, doente, frágil. E quando perguntavam a ela por que ela fazia aquilo se ela tinha uma saúde tão frágil, e ela disse: porque eu posso escolher viver para o meu propósito ou viver para a minha limitação. E cabe termos muita sabedoria para utilizarmos o livre-arbítrio de forma a tomarmos a melhor escolha. Ou seja, ela disse: eu poderia deixar que essa enfermidade me limitasse, mas eu tenho um propósito, que é trabalhar para Jesus. Ela tinha um propósito de criar um império de esperança. E por isso ela trabalhava, e quanto mais ela trabalhava, ela sentia, ela disse: quando eu paro por conta da minha doença, das minhas limitações, eu me sinto mais perto da morte. Mas quando eu trabalho para Jesus, eu me sinto viva. E ela, com as expectativas de que ela viveria, quando ela estava ali próximas aos seus 30 anos, disseram que ela viveria no máximo uns 2 ou 3 anos. E ela viveu até os 67 anos. O que é isso? Senão um reflexo do trabalho incansável no bem. Ela nunca permitiu que aquela doença limitasse o seu trabalho no bem e limitasse a sua alegria de viver, pois ela dizia que em Jesus ela se fortalecia. E eu trago uma outra história, mais dos nossos dias, para que nós possamos também nos inspirar. Acredito que muitos já ouviram falar de um militante espírita chamado Jerônimo Mendonça Ribeiro. Jerônimo Mendonça Ribeiro era chamado o gigante deitado. Ele, jovem ainda lá próximo aos seus 18 anos, ele foi acometido de uma artrose muito profunda, que o levou à completa paralisia orgânica, levando mesmo à cegueira mais tarde. E Jerônimo, gigante deitado, ele viajava pelo Brasil, meus queridos amigos, numa Kombi, porque ele não saía da cama, ele não podia se locomover. Ele adaptou uma Kombi e ele viajava pelo Brasil, dando palestras espíritas, levando a fé, levando a esperança, levando o conhecimento espírita e o consolo aos corações. Ele dizia: eu sou acometido da doença dos 3 Cs, cama, karma e calma. A calma era a sua característica maior.
mesmo com dores atrozes, ele não se desesperava. Encontrava dentro dele sempre forças para levar o amor, a esperança a todos nós doentes da alma, mas que às vezes nos sentimos incapacitados por uma limitação. Enquanto ele fez da sua cama o seu palanque de amor. Ele transformou a sua dor e a sua doença em luz para a humanidade. E são espíritos como nós, com as suas dificuldades, com os seus enfrentamentos, também com as suas lutas pessoais, mas que escolheram superar-se, mas que escolheram não permitir que uma limitação, seja ela qual for, limite a oportunidade de viver em paz, a oportunidade de trabalharmos pelo Cristo, a oportunidade de levarmos o amor onde quer que nós estejamos. E nós sempre podemos fazer isso. Por isso Jesus é o médico das almas, porque quando nós caminhamos com Ele, nós não encontramos limitações, nós encontramos sempre esperança e grandes perspectivas. Nós percebemos, portanto, meus queridos amigos, que a doença é esse grito silencioso da alma a nos chamar ao despertamento, ao nos chamar para o repensar de atitudes, para que nós possamos verdadeiramente buscarmos e olharmos para dentro de nós e avaliarmos o que eu posso, o que me cabe fazer e mudar a partir de hoje, para que eu possa encontrar a saúde e a paz do meu espírito. Porque eu posso estar doente do corpo, mas se a minha alma estiver em paz, estiver com Jesus, ela vai estar plena, ela vai estar saudável. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item também que fala sobre, muito apropriadamente, sobre o tema das nossas reflexões, que é o item que fala o mal e o remédio. E é um texto, um item que também me toca profundamente, porque os Espíritos, Kardec nos traz o seguinte questionamento: você só consegue perceber o poder de Deus quando Ele cobre o teu corpo, tira-te, cura-te as chagas e cobre a tua vida de beatitudes, de virtudes? Tu só consegue sentir o amor divino quando tudo na vida te sorri? Tu não consegues perceber que a dor também está ali como uma representação do poder e do amor divino? Porque é através da dor e através dessa enfermidade, dessa doença, que o Mestre te chama para a renovação e a cura do espírito? Será que nós somos ainda tão egoístas, tão pequenos na nossa visão, que só conseguimos perceber a mão de Deus quando tudo nos parece sorrir, quando tudo nos parece bem? Nós ainda temos uma dificuldade gigantesca de ver Deus na dor e no sofrimento. Lembremos, a dor é o último recurso utilizado por Deus para nos fazer recomeçar e reajustar caminhos. Quando nós dissemos, o Evangelho nos diz que nós podemos aprender primeiramente com o amor, é verdade. Nós sempre temos essa oportunidade, mas as nossas escolhas atuais nem sempre são pelo amor. E aí a dor nos visita. Mas ali também está a mão de Deus, porque a dor, mesmo sendo o último recurso, é infalível, porque nós não nascemos para a dor, nós não nascemos para sermos pessoas que sofrem, nós nascemos para sermos pessoas felizes, nós nascemos para sermos perfeitos, para amarmos, nós nascemos pelo amor divino, essa é a nossa destinação. Então é óbvio que quando nós sofremos,
isso nos dói, isso nos fere, isso nos maltrata. Então, exatamente porque nós vamos e precisamos trabalhar a nossa intelectualidade e a nossa moralidade para sair dessa condição, é que nós mudamos, nos transformamos e curamos o nosso espírito. Trazendo um exemplo aqui muito interessante, contemporâneo de Jesus, para nós vermos a relação entre doenças do espírito e doenças do corpo, como a doença corporal é sempre um reflexo de um problema maior do espírito. Lembremos de Jesus quando curou o paralítico de Betesda. Esse paralítico, ele vivia próximo ao tanque de Betesda e ele já era paralítico há 38 anos. E ele ficava ali próximo àquele tanque porque acreditava que de tempos em tempos um anjo revoltava aquelas águas daquele tanque de Betesda e a primeira pessoa que adentrasse naquele tanque ficaria curado. E ele ali ficava esperando um momento para que ele pudesse entrar nas águas e ser curado. Só que ele nunca conseguia, porque pela sua limitação ele era paralítico. Quando eventualmente acontecia esse revolver das águas, outros entravam e ele nunca conseguia entrar. E Jesus então chegou até ele e perguntou: queres ficar são? Levanta-te, pega teu leito e anda. E assim aconteceu. Aquele paralítico não precisou entrar nas águas, não. Jesus era muito maior. Ele então ficou curado. E posteriormente nos conta o Evangelho que Jesus encontrou esse ex-paralítico no templo. E aí ele falou assim: Jesus, encontras-te são agora. Não voltes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então, nessas palavras de Jesus, nós conseguimos perceber perfeitamente a relação entre doença do espírito refletida no corpo material. Ele disse: tu estás são agora, o teu corpo físico, mas não voltes a pecar. Não voltes a escolher o caminho que te distancia de Deus, porque ao adoeceres, ao escolheres o caminho do erro, adoeces o teu espírito e poderá ficar novamente enfermo do corpo, podendo acontecer algo pior. Então Jesus está mais uma vez aqui conosco, nos trazendo essa ressalva. Ele está aqui curando não apenas ou não tão somente o nosso corpo, mas essencialmente curando o nosso espírito, para que nós, porque se nós estivermos com o espírito curado, como eu disse, estaremos sempre bem e em paz. Lembremos que muitas vezes nós precisamos da cegueira material para que os olhos do espírito se abram para a luz. Lembremos do exemplo de Paulo de Tarso. Ele precisou da cegueira temporária a partir do encontro com Jesus na estrada de Damasco, para que a sua visão espiritual despertasse, para que ele pudesse enxergar a verdade maior, para que ele pudesse entender o valor da vida de cada um e entender qual era a sua missão no mundo. Mas ele precisou da cegueira física para que encontrasse a visão espiritual. Mas nem sempre, como nós estávamos falando, nós teremos a cura material ou corporal e precisamos aprender a lidar com ela. Talvez, em alguns momentos, a doença nos seja temporária e nós possamos, com os recursos espirituais e que a medicina nos oferta, adquirirmos a saúde integral. Mas talvez isso não seja possível. Talvez nós tenhamos que conviver com uma enfermidade pelo tempo que nós estivermos aqui na matéria. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos conseguir
viver com essa doença sendo felizes, com o nosso coração em paz. E eu trago para vocês mais uma história que nos trata exatamente sobre a cura real. Essa história está no livro Luz do Mundo, trazida pelo Espírito Amélia Rodrigues nas suas obras evangélicas. E essa história nos fala do caso de uma jovem chamada Miriam. A conversa, o diálogo que a Amélia Rodrigues, o Espírito Amélia Rodrigues nos traz, é exatamente um diálogo de Miriam com uma jovem patrícia romana chamada Lavínia. E aí, o que Miriam, na verdade, ela é paraplégica, eu não conto, mas que ela tem paralisia. Acredito, não se sabe se é só das pernas ou é completa. Mas ela não anda. E ela diz que ela é cristã. Começa um diálogo entre ela e Lavínia, e ela falando de Jesus, que ela se sente fascinada por Jesus. E Lavínia, naquele momento, não entende por que você se sente fascinada por esse Jesus. Alguém que morreu como um criminoso na cruz. Quem é esse Jesus que te causa tanto fascínio? E ele não é tão maravilhoso? Por que ele não te curou? E aí Miriam conta que teve a oportunidade de encontrar Jesus. Ela desde cedo foi acometida dessa paralisia e ela ouvia sobre Jesus, das inúmeras curas que ele havia realizado. E ela queria muito que Jesus pudesse curá-la. E ela consegue ir até Jesus com a ajuda dos seus pais. E quando ela chega junto a Jesus, Jesus pergunta: minha filha, o que gostaria que eu fizesse por ti? E ela diz assim: que eu voltasse a andar, Senhor. E aí ele diz: voltar a andar não é a coisa mais importante nessa vida, como você imagina. Eu vou te dar algo muito maior. Vá em paz. E ela não foi curada por Jesus. E ela conta para Lavínia que ela ficou durante muito tempo se perguntando: o que Jesus me deu? Ele disse: eu vou te dar algo muito maior, muito melhor. Vá em paz. E ela disse: eu não me via curada. E eu me perguntava: mas por que eu não? Se tantas outras pessoas ele curou. Aí ela conta para Lavínia que, com o tempo, ela foi sentindo uma paz, uma tranquilidade, um sentimento indescritível em seu coração. E aquela felicidade começou a tomar conta dela. E ela, mesmo com as limitações, ela ia aonde os cristãos iam. E ela começava a falar do amor do Cristo, da sua bondade, de toda a sua missão. Ela falava com tanto amor que ela começou a inspirar outras pessoas que a ouviam falando. E num determinado momento ela diz para Lavínia: eu adquiri não a cura do corpo, mas a cura do espírito, que é muito mais importante e melhor, exatamente como Jesus havia me prometido, que ele me daria algo muito maior. Então, isso precisa ser para nós um estímulo. Nós todos temos, se não nós, alguém que nós amamos, que enfrenta dificuldades orgânicas, emocionais, mentais. E nós talvez não possamos alcançar a cura pessoal ou dar a cura a quem nós amamos. Mas nós podemos ser como Miriam. Nós podemos conhecer a Jesus. Nós falamos de doença, mas nós precisamos lembrar da cura. E não existe ninguém maior que possa nos dar a cura da alma que Jesus. Então, quando nós nos virmos enfermos, lembremos dele. Quando nós estivermos ao lado de alguém que amamos na enfermidade, levemos o compromisso em nossos corações
de apresentar Jesus a esses corações que amamos. É a maior prova de amor e de caridade que nós podemos fazer por quem amamos. É permitir que esses corações também conheçam o nosso Mestre querido. Ele certamente aqui e agora está perguntando a cada um de nós: quer explicação? Qual a nossa resposta? Sim, Senhor, eu quero. Mas sou a tua serva, Pai querido. E não estou aqui por mim, mas por ti. Mas te peço em misericórdia, dai-me a cura na alma e do espírito, para que eu possa levar a tua palavra, o teu amor, a tua luz onde quer que eu estiver. Que por mais que o meu corpo pereça, a minha alma sempre se ilumine, porque eu estarei contigo e tu comigo estarás. É isso, meus queridos amigos. A doença é esse caminho, é esse abraço divino, silencioso, para nos levar para o caminho do recomeço e do amor. Então, para que nós possamos finalizar as nossas reflexões, eu preparei uma singela poesia. E essa poesia é exatamente Jesus nos curando. É uma última mensagem dele, do nosso Mestre Divino, para cada um de nós que consegue saber o que se passa em nossos corações. E ele vem nos consolar, e ele vem nos curar. A poesia se intitula Filho, queres ser curado? E nos diz assim: Filho amado, eu vejo a tua dor, tua alma cansada, clamando amor. Não temas a sombra que hoje te invade. Sou luz que consola, sou tua verdade. Eu conheço a ferida que não se vê, a angústia oculta que o mundo não crê. Mas sei também da força que há em ti, pois fui contigo em tudo que já vivi. Nem toda cura é cessar o sofrer. Às vezes é paz para te fortalecer. É o olhar que se abre, o perdão que liberta. É a alma que acorda, é a vida desperta. Levanta-te, filho, toma teu leito e vai. Segue sem medo, confia e não cai. A tua fé te sustenta, tua dor te ensinou. No silêncio da cruz, teu espírito se elevou. Se a doença ainda te acompanha a andar, saibas que vim para te renovar. Não curo apenas o corpo cansado, curo a alma e o coração quebrantado. Muito obrigada. Obrigado, Evelyn. Nossa, muito importante, muito necessária a tua presença, tua palestra, tua vivência principalmente, tuas emoções. Essa é a energia de troca que a gente fala sempre, né? Às vezes a gente não precisa. Eu fiquei pensando ali, o que eu vou perguntar? Ela conseguiu, né? Ela pegou todos os lados, não tem pergunta a fazer, foi pontual e perfeito. Então fica, cabe a nós aqui da Capa dos Poros reiterarmos o convite para quando você voltar para Curitiba, as portas estarão sempre abertas para você aqui. Tá bom? Obrigado mais uma vez. O Álvaro parece que tem que dar uma informação. E eu peço a quem quiser o passe agora que aguarde suas cadeiras que serão chamados para o passe individual. Lembrando que estamos no início da Semana Santa, católica, mas antes de mais nada cristã, né? E para
para nós e para as crianças é uma alegria da troca dos chocolates, das guloseimas, né? É preciso que nós, adultos e principalmente cristãos, façamos uma reflexão durante esse final de semana sobre esse período de renovação, de transformação, que vem de encontro às reflexões que a Evelyn trouxe para nós. Então, como eu digo sempre nessas ocasiões, né, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, vamos reservar um tempinho da nossa vivência, da nossa vida, para além dos chocolates, dos presentes, dos almoços, das reuniões familiares, para fazer essa auto-reflexão, aproveitando o tema trazido pela Evelyn, fazer essa auto-reflexão sobre o que nós estamos fazendo de excessos para adoecermos ainda com uma certa frequência, né? A gente sempre disse aqui que Joana de Ângeles comentou com o Divaldo, que a humanidade não precisaria atualmente mais passar por doença nenhuma, né? A não ser as expiações e a doença de transição, né? Que ocasionaria a finitude do corpo físico e a desencarnação. Mas a gente ainda insiste, né? Constantemente, caindo, levantando, esse é o processo. Mas lembrarmos agora nesse final de semana e do tema trazido pela Evelyn, que a gente não precisa aprender pela dor mais, né? Precisamos aprender urgentemente pelo amor. E mais do que isso, transmitir isso, passar adiante. Isso é fundamental. Ninguém está aqui nessa casa hoje por acaso. Precisamos transmitir os nossos aprendizados, os nossos conhecimentos, os nossos estudos espíritas, para que isso não se propague mais no mundo. Estamos tendo a última hora, a última chance. Façamos isso, né? Se não fizemos até agora, vamos aproveitar essa Páscoa e refletir um pouco sobre nós mesmos, o que nós podemos mudar em nós para procurar mudar e transmitir ao outro. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês, encarnados e desencarnados.